Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula, uma aula especial, né? Nós já estamos gravando. Nós vamos tratar hoje sobre o cristão versus os signos, né? A ideia dessas aulas especiais, elas vão ser recorrentes aqui na Escola de Discípulos, é sempre a gente tratar de um tema relevante de maneira pontual, né? Para que a gente possa esclarecer pontos que, de certa forma, acabam sendo dúvidas, né? Em relação à fé de muitas pessoas em relação a isso. Nós vamos discutir um pouquinho sobre como as pessoas, né, têm abordado esse tema ao longo da cristandade, como a Bíblia se posiciona diante de temas como esse, no caso de hoje, a questão dos signos, né, a astrologia, e principalmente qual é a nossa posição, né, como nós devemos nos relacionar ou interagir com esse tipo de proposição, né? As pessoas acabam tendo dificuldades, dúvidas, né? Nós vivemos num tempo onde a gente consegue ver alguns perfis, né? Onde a pessoa se declara fulana ou fulano de tal, cristã, ama Jesus e canceriana, né? Ou qualquer outro signo do zodíaco ali representado. Então, a ideia hoje é nós fazermos uma aproximação em relação a esse tema, de maneira muito franca, de maneira muito objetiva, sobre tudo que nós vamos tratar aqui, com o máximo respeito, a respeito de tudo que nós vamos tratar também. Aqui não tem nenhum viés ou tentativa de alguma forma, né, de tentar acusar ou afrontar ou, de certa forma, constranger, né, atacar, né, a crença de ninguém, mas posicionar, do ponto de vista bíblico, qual é a nossa posição em relação a esse assunto. Então, a ideia hoje é nós começarmos a aula, nós vamos orar agora. Na sequência, eu vou entrar no material que eu preparei. Ao final da aula, dessa aula, eu vou disponibilizar esse material em PDF, para quem quiser tê-lo, né, enfim, quem puder baixar o material, guardar esse material de alguma maneira, esclarecer dúvidas. Mas vamos lá, que a gente tem bastante chão aí pela frente, bastante coisa para discutir, para conversar, para esclarecer. E em nome de Jesus, o Senhor estará conosco em todos esses momentos. Amém? Eu vou pedir nessa noite, então, que a minha esposa, a pastora Tatiana, ore para que a gente possa iniciar a nossa aula. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, pelo nosso dia, te agradeço, Senhor, por ter nos sustentado, Senhor, até aqui. Te peço, Senhor, nessa noite, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, nessa aula. Seja, meu Pai, com a vida do meu esposo, Senhor. Usa, meu Pai, a vida dele, Senhor, nessa noite, meu Pai, através dessa aula. Fale, Senhor, através, meu Pai, da voz dele, Pai. Que saiamos daqui, Senhor, alcançados, Senhor, pelo teu propósito, Pai. Que saiamos daqui, Senhor, com seu entendimento, Senhor, meu Deus. Alcance, meu Pai, cada um, Senhor, que estará, meu Pai, assistindo essa aula depois, Senhor, meu Deus, via YouTube, Senhor, meu Pai. Que o Senhor fale, meu Pai, aos corações, Senhor, traga, meu Pai, o seu esclarecimento e o seu entendimento, Senhor, meu Deus. Que se há, meu Pai, alguma falta, meu Pai, de entendimento sobre esse assunto, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, falar, meu Pai, ao coração, Senhor, de cada um, Senhor, e cada mente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje eu estou com algumas atividades aqui em relação ao computador, mas está tudo organizado. Só vocês agora
conseguem ver, né? Tem uma apresentação, uma capa, e eu fiquei pequenininho no canto da tela, bem? Tá claro assim para vocês? Você não aparece. Ah, tá. Deixa eu Pelo fazer menos isso. não para mim. Vou aparecer já já. Está aparecendo para mim, pastor. Pronto. Agora acho que eu vou aparecer para todos, amém? Estou bem no cantinho aqui na tela. Estão me vendo agora? Agora sim. Sim. Amém. Então vamos lá, né? Então hoje nós vamos tratar desse tema cristão versus signos, né? Que foi o que a gente tem colocado, né? Nesse aspecto ao longo de toda a semana, né? Como é que nós nos comportaríamos em relação a esse tema? E a ideia aqui é a gente fazer uma abordagem bastante direta, bastante clara sobre esse tema. A propositura daquilo que nós vamos fazer aqui, então a ideia é crente versus signos, né? Uma perspectiva protestante sobre a astrologia, né? E entendendo como subtema a apologética cristã em relação a esse tema. Mais importante que nós sabemos nos posicionarmos a respeito desse tema, de referido tema, é nós termos, de certa forma, a capacidade de também, de certa maneira, explicar, né? O apóstolo Pedro ele fala sobre isso em suas cartas, que nós deveríamos estar sempre prontos para dar às pessoas, né, o motivo, a razão da nossa fé, aquilo que nós cremos, por que nós cremos, qual é a maneira que nós cremos. Se torna muito pueril e bastante raso para uma vida cristã coerente com aquilo que nós cremos, né, coerente com aquilo que cremos, simplesmente nós adotarmos a postura de colocarmos da seguinte forma: olha, eu não creio porque é do diabo, ou porque é maligno, ou só porque eu não acredito, ou porque somente esse tipo de comentário, de posicionamento, por mais que no limiar daquilo que nós cremos em relação à Bíblia seja verdadeiro, é muito básico, né? Muito pueril em relação não à sua vida, não à sua capacidade de rejeitar aquilo que a Bíblia claramente ela tem um posicionamento contrário, mas também do ponto de vista daquela pessoa que está, de alguma forma, buscando, né, nessas questões alguma resposta para a sua vida. No final do dia, né, e a gente tem falado sobre isso, se você ainda não esteve na igreja, a gente tem feito uma série de mensagens sobre isso, sobre cartas para o novo mundo, e nós estamos tratando justamente na carta de Corinto, aos Coríntios agora, na primeira carta, e nós temos falado sobre isso, sobre a responsabilidade do cristão, sobre muito mais do que simplesmente viver a vida com base no seu conhecimento. O cristão ele não é pautado pelo conhecimento, mas ele é pautado, o que pauta a fé cristã é o amor. Então, antes de nós nos colocarmos, de certa forma, de alguma maneira, contrário e simplesmente contrário, nós devemos ter a sinceridade e a capacidade de dialogar e entender, e de uma maneira muito clara, explicar, como o apóstolo Pedro diz, qual é a razão da nossa fé. De maneira que nós possamos, mais do que simplesmente ser reativos, mas possamos, de maneira muito objetiva, sermos sal que salga e luz que ilumina. Né? Quantas pessoas que acabam sendo expostas, né, a esse tipo de conversa, e simplesmente porque a grande maioria dos cristãos desconhece ou prefere não aprofundar nessas questões, e que simplesmente acaba tendo uma reação reativa, e que, em vez de abrir para um diálogo sincero e honesto sobre Deus e sobre as questões que são verídicas, sobre nenhum aspecto aqui se julga aquilo que as pessoas creem, aquilo que as pessoas acreditam. As pessoas elas têm sinceridade na sua fé ou naquilo que elas buscam. Ou seja, todo mundo quer uma resposta de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que acontece após a morte, se eu vou morrer cedo, vou morrer tarde, vou casar, não vou casar. De certa maneira, são questões existenciais, né, que permeiam a vida, mais do que, independente da sua religião, a vida de qualquer ser humano. E nós devemos ter isso de maneira muito clara, que as pessoas buscam, de maneira objetiva, assim como nós, de alguma maneira, a resposta para esse tipo de questionamento. E acaba que, na expressão da necessidade, dessa angústia, desse anseio, desse desejo do seu coração, vão por vários caminhos, e um deles, por exemplo, é
a questão da astrologia, dos signos, enfim, e da necessidade de alguma forma, obter respostas através disso. Então, nós vamos ter dois aspectos aqui, um foco dividido em duas grandes vertentes. Uma delas é como nós nos comportamos, qual é a base da nossa fé em relação a isso, de que maneira contrária àquilo que nós cremos, os chamados, né? De alguma maneira, aqueles que são cristãos, mas que abraçam, né, o esoterismo, ou abraçam esse tipo de crença, e como isso contraria frontalmente a Bíblia. E de outro ponto, na outra vertente, sendo cristãos sinceros, entendendo que realmente Deus tem uma diretriz clara sobre isso, e que nós não precisamos viver de maneira conflitante ou combativa, no sentido de simplesmente ofender as pessoas, mas que nós precisamos ser capazes, de maneira inteligente. Esse é um aspecto que nós abordamos aqui na igreja, e temos bastante, como é que eu posso dizer, uma diretriz muito clara enquanto ministério, de viver uma fé inteligente, no sentido de nós conhecermos e sermos capacitados no poder do Espírito Santo, através do crescimento em graça e sabedoria, para nós respondermos a nossa fé, e nós ajudarmos e colocarmos, expressarmos em amor. E a gente vai passar sobre isso tudo aqui, mas esse é apenas a introdução. Então, qual é a primeira questão, né? A primeira questão é a introdução à astrologia na cultura contemporânea e o discernimento cristão. Então, assim, como é que nós nos relacionamos enquanto cristãos em relação a tudo isso que nos envolve? A verdade é que a astrologia, de maneira geral, ela está inserida, ela está intrínseca na cultura contemporânea moderna, em diversas vertentes. E aí aqui eu coloquei aqui de alguma forma, eu vou começar lendo a apostila, e à medida que eu vou avançando, eu vou pedindo vocês para me ajudar. Então se prepare o microfone para me ajudar. Então, o questionamento, a primeira posição é a astrologia ao nosso redor. E aí eu trago alguns exemplos. Nas redes, por exemplo. Vocês já notaram que o Instagram, Twitter, Facebook, né? Agora na Twitter é X, né? Estão repletos de posts sobre signos, e a astrologia acaba sendo um tópico quente de maneira geral, né? As pessoas, né? Quando são as lives que tratam sobre essa questão da abordagem do zodíaco, né? Dos astros, da sua influência, né? Da sua ascendência sobre a vida das pessoas. Isso é muito comum hoje nas redes, né? As pessoas se manifestam de maneira muito clara. Se você não vive de maneira direta, numa bolha, né, cristã, protestante, a maioria das pessoas, ou a grande maioria, tem uma aceitação muito, muito fácil, vamos assim dizer, né, muito fluida em relação a esse tema. Isso é comum, nós vemos nas redes sociais, esse tema sendo discutido, ele faz parte, né, ele está introduzido, ele está inserido, né, dentro do cotidiano das pessoas. As pessoas dizem que se comportam de tal maneira devido a seu signo, ascendência, a forma como se comportam, ou atelam algum fracasso no relacionamento, ou alguma situação profissional, alguma coisa que aconteça, ou buscam atribuir, ou buscam entender baseado nesses aspectos. Isso é tão aceito e é tão comum que nós começamos a ver, inclusive, como eu disse aqui, pessoas que se declaram cristãs, no sentido de crerem em Cristo, né, frequentam a igreja protestante, mas que não têm o discernimento e acabam abraçando e declarando, né, em conflito com aquilo que a Bíblia estabelece, a sua crença, ou aceitando de maneira quase que passiva essa crença na astrologia e nos signos de maneira geral. E aí nós vemos nas mais diversas questões a questão dos chamados, como eu disse aqui, né, crente, amo Jesus e sou libriano, ou sou de Gêmeos, enfim, né? Chega ali no próprio descritivo do perfil lá, acaba botando os símbolozinhos dos signos. Então, primeira coisa, nas redes sociais, isso se tornou comum, né? Isso já era comum no nosso dia a dia. Eu que sou mais antigo, né? Era muito comum nos jornais, antigamente, você ia nas bancas de jornais, você lia lá como é que eu posso dizer?
a notícia do dia de futebol, tinha Jornal dos Esportes, né? Quem é mais antigo lembra do Jornal Rosa, Jornal dos Esportes, ou Lance, enfim, ou o Jornal Globo, qualquer um. E aí, normalmente vinha lá a notícia do dia, lá, Flamengo joga, ganha, perde, tal, não sei o quê, no Jornal dos Esportes, e no cantinho o signo do dia, ou o prognóstico, né? Ou a descrição daquilo que era para o dia, para cada signo, para aquele mês, né? Quem é mais antigo ainda, né? Se você lembra, eu lembro que eu estudava de manhã cedo, muito cedo, e acabava indo com meu pai nesse trajeto, né? E aí tinha, quem é mais antigo vai lembrar, tinha um show do Antônio Carlos, né? Que era uma rádio na Globo, se eu não me engano, que meu pai ouvia constantemente sobre essa. E aí tinha lá a astróloga, né? Zora Ionara. Aí Zora Ionara entrava e dava toda, né, a declaração dos signos, não sei o quê, sorte do dia, como é que funciona. Então, isso está muito presente, né, no dia a dia das pessoas e no dia a dia da maioria das pessoas, inclusive dos novos convertidos e dos cristãos de maneira geral. Então, as decisões diárias, né? Então, algumas pessoas checam seus horóscopos antes de tomar decisões importantes e já se perguntaram por que fazem isso, né? Assim, qual é o aspecto disso? Cinema e literatura, né? A gente vai passar desde Harry Potter até Jogos Vorazes, elementos astrológicos são usados, né? Para adicionar misticismo ou profundidade à história. Normalmente, quando você tem no cinema algo que você precisa, né, de alguma maneira, trazer esses elementos, não só do ponto de vista astrológico, né, desses elementos místicos, né, mas e aí você pode pegar qualquer tipo de filme de aventura. Eu gosto de super-herói, por exemplo, filmes como X-Men, por exemplo, né, ou sei lá, Indiana Jones, e sempre tem aqueles aspectos, né, envolvendo, de certa forma, esse misticismo, em muitos deles do ponto de vista astrológico. E a astrologia como negócio, né? E aí a gente tem já tem um processo cultural, mas também tem um processo do ponto de vista de negócio, de business mesmo, no sentido que desde aplicativos de horóscopo que montam mapas, joias de signos, a astrologia também como uma grande indústria, né? Os grandes astrólogos e a formação de mapa para saber. E aí a gente pode trabalhar isso de diversas maneiras, mas que no final do dia ela é tratado como uma indústria, como um negócio propriamente dito. E por que eu fiz questão de pontuar isso, né? Muitas das vezes nós cristãos, por conta da questão do estabelecimento do dízimo, do estabelecimento de ofertas, né? E eu não estou entrando aqui no mérito da deturpação dessas aplicações, que são muitas, tá? Eu não sou um pastor que me coloca em cima do muro ou passo o pano, não. São muitas as deturpações, porém essas deturpações não são validadores, né, para nós deixarmos de cumprir com as nossas compromissos em relação à igreja, né? Nós vivemos em comunidade, precisamos manter a estrutura da igreja. Eu falo sobre isso sempre, não vou entrar nesse detalhamento aqui, mas acaba de que maneira geral as pessoas, e aí eu estou afastando um pouquinho nesse momento essa celeuma, né, do ponto de vista de dízimos e ofertas, só por um instante, mas as pessoas acabam tendo uma crítica muito grande sobre isso, né? Você vai lá, dá dinheiro para pastor, é manipulado por pastor e tudo, mas em todas as outras religiões, né, acaba tendo esse tipo de manipulação do ponto de vista de negócio, né? Eu lembro de uma discussão, já tem um tempo, já uns 10 anos atrás, aquele negócio de, encontrou amigos do ensino médio, formou um grupo e tal, e estava lá, e todo mundo sabia da meu posicionamento, né, como da minha fé, da minha conversão, e sempre tem aquela gracinha do ponto de vista do grupo, não gosto de crente, não gosto de igreja, porque o pastor rouba, porque o fulano rouba, porque tem uma manipulação de dinheiro, a indústria, negócio, etc, etc. E tem pessoas enganadoras e vem aquele famoso não é, Lúcio, né? Eu estava quieto, mas marcaram, não é. E aí eu, com muita educação, mas muita firmeza, eu respondi, olha, realmente é, e eu não tenho como dizer que não é, mas também, se eu abrir, né, no caso da pessoa, questão era até uma outra vertente, mais voltada para a questão desse misticismo, mais voltada a candomblé e outras questões, mas eu falei, olha, mas se eu abrir hoje o jornal,
que está aqui no ônibus, eu estava no ônibus Frescão, que está aqui no ônibus que eu tô utilizando agora para ir trabalhar, eu vou ver aqui diversos anúncios, na época era anúncio, não dava ainda, a rede social estava, né, nessa virada, de várias pessoas prometendo trazer a pessoa amada em 3 dias, trazer a pessoa amada em 2 horas, trazendo a pessoa amada em 1 semana. Não por conta disso, e aí eu falo, não, vou deixar bem claro, não é a concordância com a crença, eu estou dizendo do ponto de vista do olhar sobre a fé das pessoas, tá? Então, quanto à crença, discordo veementemente como protestante, mas do ponto de vista da crença das pessoas, isso não quer dizer que todas as pessoas que seguem aquela religião que promete trazer a pessoa amada em 3 dias, ou botar tarô, ou jogar búzios, ou fazer qualquer outro tipo de prática, né, mística, vou colocar assim, significa que todas as pessoas têm um caráter distorcido, ou estão ali de maneira a enganar as pessoas, com charlatanismo, todo tipo de coisa. Da mesma maneira também que a fé protestante não é assim, né? A grande maioria dos pastores são homens muito sérios, né? A gente, às vezes, acaba vendo meia dúzia que estão na mídia, nas redes sociais, e acaba julgando um todo por meia dúzia, né? Existem pastores batistas, assembleianos, presbiterianos, né, de igrejas independentes que estão fazendo um trabalho muito duro, né? Tanto aqui no Brasil, nas cidades do interior, nas grandes metrópoles, fora do país, em outras regiões do mundo, e que não podem ser julgados por uma meia dúzia de fariseus, de aproveitadores que se beneficiam da fé cristã. Mas também, e aí como contraponto, outras fés, né, vamos colocar assim, outras religiões também trabalham, e a astrologia é uma delas, do ponto de vista como negócio, né? De horóscopo, de aplicativo, de mapas, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone em qualquer momento e fazer perguntas, tá? Eu vou evoluindo aqui, mas não gostaria que fosse um monólogo. Fiquem à vontade para questionar aquilo que vocês entendam ser melhor. Então, qual é a nossa resposta cristã sobre isso, né? O que a Bíblia diz, primeiro de tudo, né? Antes de seguirmos a multidão, a gente precisa ver o que a palavra de Deus tem a dizer. Primeiro de tudo, em Atos, capítulo 17, no versículo 11, eu sempre costumo dizer, né, que nós precisamos ser como crentes bereanos, né? Os crentes bereanos, eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se Paulo dizia o que Paulo dizia era verdade. Para eles, não importava se era Paulo, se era Pedro, se era Apolo, se era Lúcio, se era qualquer outra pessoa, não interessa. Tudo aquilo que era falado, os crentes bereanos, eles verificavam, né, pelo conhecimento da escritura, se aquilo que estava sendo falado condizia com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Óbvio que naquela época o Novo Testamento estava sendo escrito, né? Então o que eles tinham eram os 39 livros do Antigo Testamento, né? Começando ali pela lei mosaica até os profetas. Mas eles verificavam se aquilo realmente batia com aquilo que estava estabelecido. E essa postura deve ser a postura do cristão sobre tudo. Não é nós simplesmente chegarmos aqui, por que você não acredita em astrologia? Porque o pastor falou que eu não tenho que acreditar. Não, a gente tem que ter a capacidade, e é papel dos pastores e de vocês, depois que serão os futuros líderes e futuros pastores, no processo de discipulado, criar um senso crítico para que nós tenhamos o mesmo coração que os bereanos tinham, de verificar, né? Não é o que eu digo ou o que eu deixo de dizer, não é o que eu determino como regra, é aquilo que a palavra de Deus diz. E se eu estabeleço aquilo como regra na palavra de Deus, cabe a mim, cabe a você, cabe a qualquer outra pessoa que esteja aqui ou assistindo essa aula posteriormente, de verificar isso na palavra. Então, o primeiro ponto qual é a nossa postura? Nós devemos ser como os crentes bereanos, né? Estabelecermos esse senso crítico sobre todas as coisas. Né? Deus não tem medo das suas perguntas, Deus não tem medo dos seus questionamentos, Deus não precisa ser defendido por ninguém. Deus ele é um ser completamente inimaginável do ponto de vista humano em toda a sua grandeza, em todo o seu poder. Então, Deus, eu costumo dizer sempre, né? Às vezes as pessoas têm a percepção que Deus é um homem grandão. Deus não é um homem grandão. Deus é um espírito puro. Deus ele é criador de céus e terras. Ele vive de eternidade em eternidade. Ele é todo poderoso. Deus ele não tem medo e não precisa ser defendido sobre absolutamente nada. Deus a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus, eles estão abertos a esses questionamentos, porque a gente, de maneira muito clara, vai encontrar respaldo na sua palavra e através do seu espírito para todos esses questionamentos.
Então, quais são os desafios da nossa fé, né? Em um mundo fascinado pelos astros, né, que as pessoas vão ao Sol, a Lua, como a gente pode manter a nossa fé firme? Efésios 4,14, né, nos adverte para a gente não sermos levados por todo o vento de doutrina. O capítulo 4 de Efésios ele é um capítulo, para mim, muito profundo, né? É o capítulo que fala sobre a unidade da igreja. Ali no versículo 4, ele começa a discorrer sobre isso. Ele fala, eu sempre falo sobre esse capítulo. Nós somos um só corpo, um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só tudo. E aí ele lista os dons ministeriais, deu um para médicos, outros para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, e ele vai listando. E aí ele diz qual é o propósito disso, de sermos uma unidade, e de termos os dons ministeriais manifestados no meio da igreja. E esse propósito é justamente para que nós não sejamos levados, né, por todo o vento de doutrina, né, como criança de um lado para o outro, ou como a folha ao vento. Então, o ministério de ensino, o ministério dos mestres dentro da igreja, dos apologetas, né, daqueles que defendem, eles são fundamentais, né, do ponto de vista de unidade cristã, aulas como essa ou outros tipos de materiais para que a gente defenda justamente a postura de fé. Talvez se a gente vivesse num mundo, num tempo onde as pessoas focassem um pouco menos na sua performance, nas 7 chaves ou no segredo para viver uma vida vitoriosa cristã, e focasse muito mais na sua fé em conhecê-la, nós teríamos uma qualidade, né, vamos dizer assim, né, de vida cristã muito mais profunda do que nós temos visto nos últimos tempos. Então, primeiro, e qual é o ponto principal aqui, né? Então, a gente precisa entender o que a Bíblia diz, a gente precisa entender quais são os desafios da nossa fé, e também o diálogo com amor e respeito, né? 1 Pedro 3,15, que eu já citei aqui, Pedro fala que nós devemos estar aptos a dar a razão da nossa fé para qualquer um que nos perguntar, mas isso tem que ser feito, né, com amor e com respeito, né? A ideia é sempre ganhar o outro, é sempre alcançar o coração do outro, nunca jamais ofender, nunca jamais ser uma fé litigante, né, armada, né, bélica, que é o que nós temos visto, né? O que cristianismo é esse que nós temos vivido, que simplesmente nos tornamos portadores de paus e pedras na mão. Nós somos os primeiros a atacar, a vociferar dentro das redes sociais, a estabelecer, né, como é que essas coisas acabam acontecendo dentro da estrutura da nossa sociedade. Nós acabamos tomando uma postura muito bélica em relação a isso. E, por fim, um aprendizado e crescimento, né? Estar informado sobre a nossa fé e o mundo ao redor nos ajuda a respeitar, né, a responder com sabedoria, como Paulo fez em Atenas. Esse texto é fundamental, que Paulo prega ali no Atos de capítulo 17, sobre, né, as coisas, estabelecer ali o discurso dele, né, sobre Deus conhecido, sobre como ele se colocava dentro daquela estrutura, daquela sociedade, para expor o evangelho. Mas vamos à frente. Até aqui tudo bem? Amém? Vocês estão aí comigo? Amém? Amém, pastor. Amém. Então, amém. Então, a cultura e a fé, amém, navegando com sabedoria, né? Então, a gente precisa ter uma análise crítica, né? Que nem tudo na cultura popular é benéfica, né? A Filipenses 4 nos lembra de nós focarmos naquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável. A gente precisa ter não simplesmente receber as coisas sem uma análise crítica. Participar sem se comprometer, né? O fato de a sociedade estar infestada dessas crenças, né? Ou estarem sobrecarregadas dessas crenças, a gente tem que ter a postura sempre de Jesus como modelo. Como Jesus que andava entre os pecadores sem pecar, a gente pode andar nesse mundo e não ser do mundo, né? João 17 fala sobre isso. Eles estão sobre do mundo, mas vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus estava no mundo, mas não era do mundo. Então a gente tem capacidade de participar da sociedade, né? Você não precisa se isolar numa ilha. Nós não fomos chamados para ficar numa ilha deserta esperando Jesus voltar, mas nós fomos chamados para participar dessa sociedade, estar no mundo mesmo não pertencendo mais a ele, com uma fé, com análise crítica, com um coração para Deus e principalmente com um objetivo muito claro, que é o último ponto, que é ser luz. A nossa missão é brilhar a luz de Cristo, mesmo em áreas dominadas por crenças como a astrologia, por exemplo, né? Então, o papel da luz é iluminar, parece redundante, mas é isso, né? As pessoas se esqueceram, nos dias de hoje, que o papel da igreja não é
criar um círculo fechado de conforto para si mesmo. Mas nós temos luz para o mundo, né? Sal que salga, sal que gera sede no coração das pessoas, que leva a palavra de vida para as pessoas que precisam. E aí, vamos entrar agora um pouquinho na história da astrologia em si, né? As estrelas antigas, o início da astrologia. Então, como é que surge ela, né? Primeiro, ela, assim, a maioria da literatura defende que nasceu na Babilônia, né? Na época ainda antiga, da antiga Babilônia, e a astrologia começou há milhares de anos naquela região da Mesopotâmia, e a Babilônia acreditava que os movimentos celestes estavam ligados aos eventos na Terra, né? Então, e junto com isso veio a crença de deuses entre as estrelas. Então, para eles, cada planeta representava um deus, seus deuses influenciavam a vida humana, e a partir daí começou essa expansão de conhecimento, e a astrologia se espalhou pelo mundo antigo, da Grécia, Roma, tornando-se parte da vida cotidiana e da tomada de decisões, né, da maioria das pessoas, acabou se tornando uma crença, uma religião, apesar de muitas das vezes não assumir essa postura do ponto de vista teológico, né? Não possui um posicionamento claro teológico, mas acabou tornando um controle sobre a vida das pessoas e sobre a tomada de decisões. E aí a separação da astrologia da astronomia, que é importante, né? Porque muitas vezes se confunde, né, essas duas áreas, né? Uma é do ponto de vista místico, de crendice, né? De crença. A outra é ligada realmente a eventos científicos. Então, uma virada científica quando ocorre. Com o tempo, especialmente durante o Renascimento, pensadores começaram a questionar a base da astrologia. Foi quando a astronomia nasceu como uma ciência focada no estudo do universo. Então, nós temos astrônomos, né? E se você já teve a oportunidade de visitar aqui no Rio de Janeiro, na Gávea, né? O observatório. Então, você tem a questão da astronomia, que é o estudo do universo, dos planetas, do posicionamento das estrelas, do sistema solar, de toda essa estrutura, que é bem diferente da astrologia, do movimento dos planetas, a ascendência, né, sobre a vida das pessoas, determinação da sua sorte, da sua vida, do seu momento, etc., dos seus relacionamentos. E aí ele fica mais forte quando Galileu, né, Galilei, com o telescópio, mostrou que o universo era muito mais vasto e complexo que a própria astrologia supunha. E ele lembra, né, de Tessalonicenses 5:21, que fala sobre nós examinarmos tudo e retermos aquilo que é bom. Esse é um princípio fundamental, anote aí para a sua vida. Que 1 Tessalonicenses 5:21, nós já vimos sobre isso, da nossa capacidade de examinarmos tudo. As pessoas adotaram uma fé crente muito reativa, né? Não vou me afastar. Não, examina e retém o que é bom. Você não precisa ser ignorante a respeito das coisas, mas você precisa ter a capacidade de poder examinar e só reter aquilo que, de alguma maneira, é bom do ponto de vista da sua fé. Então, a reflexão bíblica sobre as estrelas, eu acho importante, né? A primeira e grande e mais conhecida delas é que o céu declara a glória de Deus, né? Em Salmo 19:1. Lemos que o céu declara a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Esse versículo nos lembra que, embora as estrelas sejam magníficas, elas são uma criação de Deus, destinada a mostrar a sua glória e não governar as nossas vidas, né? Então, a Bíblia deixa muito clara que, por mais esplendorosas que elas sejam, no final do dia, elas são uma criação de Deus e elas não foram colocadas sobre o homem, né? Mas nós fomos colocados para dominar sobre toda essa criação por Deus em Gênesis, que é o propósito maior em Gênesis 1:14. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e noite e sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. As estrelas têm um propósito, né, prático e glorioso, mas não são de guias do nosso destino, né? São de determinação de estações, de dias, de anos. Ela tem, o que eu quis dizer aqui é que elas têm essa função na criação, mas muito distante da questão da determinação do destino da humanidade. Então, a pergunta que fica é: o que a Bíblia, então, diz sobre a astrologia de maneira geral, né? Primeiro, a gente pode começar pelas advertências do profeta Isaías, né? Primeiro, contra os astrólogos diretamente, né? Isaías 47, 13-14, fala diretamente aos astrólogos questionando, né? E aí, qual é a versão, a citação aqui de Isaías? Deixe os astrólogos, os adivinhadores dos céus,
aqueles que olham para as estrelas e fazem previsões mensais, deixe-os salvar você do que está vindo sobre você. Isaías nos lembra que, no fim, essas práticas não têm poder para salvar. E aí ele fala sobre o fogo consumidor. O versículo continua dizendo que essas práticas serão como palha no fogo, e não pode salvar a si mesmo, e muito menos aos outros. Então, do ponto de vista, né, de soteriologia, de salvação, né, a Bíblia é muito clara, que eu trouxe esse versículo, tem diversos, Isaías fala claramente sobre isso, né, e ele é frontalmente, diretamente contra essas práticas e cita isso de maneira muito clara, né, no 13 a 14 do versículo 47. Ele fala, olha, deixa os adivinhadores, os astrólogos, ou aqueles, né, que adivinham, que olham para as estrelas e tentam adivinhar o futuro, o próximo passo, o próximo mês, as previsões, e deixam ele ver para ver se eles vinham. Ele estava fazendo uma profecia contra o próprio povo ali em si, né, que estava vivendo no pecado. Ele fala, deixa ele ver se eles salvam vocês, para ver, vocês abandonaram aquilo que Deus tem para vocês, deixa para ver se vocês teriam capacidade, né, de alguma forma, de serem salvos por esse tipo de prática. E aí, mais do que isso, ele continua dizendo que essas práticas não só não são capazes de salvar, mas elas serão queimadas, elas serão como palha no dia do juízo no fogo consumidor, porque elas são incapazes de salvar a si mesmo, e muito menos a vida das outras pessoas, né? Ela é incapaz de determinar ou de saber qualquer coisa sobre a nossa vida. E aí o próprio apóstolo Paulo, né, em Atos 16 a 18, né, ele tem um confronto claro, né, com jovens que tentavam adivinhar por espíritos, né, a vida das pessoas. E aqui a gente vê nessa passagem um confronto entre uma jovem possuída por um espírito que fazia prever o futuro, e Paulo, perturbado, expulsa o espírito em nome de Jesus, demonstrando o poder superior de Deus sobre qualquer forma de divinação ou de adivinhação, né? Propriamente dito. Então, o próprio fato sobre ter uma visão sobre o futuro, sobre os acontecimentos futuros, ou sobre uma visão de projeção do futuro, a Bíblia coloca sempre de maneira muito clara que isso vai contra, e nós vamos ver, a própria natureza daquilo que nós cremos do Senhor. E esse Atos, capítulo 16, mais um exemplo sobre isso, né? Se o processo de adivinhação, de consulta, né, que aquela jovem exercia ali, e cria um problema muito, muito grave para Paulo, porque ele acaba depois sendo cobrado pelos donos dessa jovem, né, que eles ganhavam dinheiro em cima dela sobre as consultas, né, nós falamos como negócio, acabou cobrando, dizendo que eles haviam de maneira muito clara, né, Paulo tinha tirado o espírito e tinha acabado o sustento deles em cima daquela jovem. E aí Paulo expulsa esse demônio, mostrando que é demônio, que Deus não está atrelado a esse espírito de adivinhação e, pelo contrário, condena. E o verdadeiro poder. Este ato de Paulo mostra que o poder verdadeiro e salvador vem de Deus e não de práticas, né, divinatórias de adivinhação ou espirituais fora do cristianismo. O fato de ser espiritual não chancela como sendo algo que Deus aprova, né? Essa é uma questão, a pessoa, mas adivinha, mais psicografa, ou mais bota carta, mas não importa. O simples fato de estar sendo uma experiência espiritual fora daquilo que é estabelecido nos limites da Bíblia, a Bíblia já condena claramente como pecado qualquer tipo de adivinhação ou prática desse tipo. E, obviamente, aqui, em relação aos signos e sobre as suas ascendências e como eles podem influenciar ou projetar a vida das pessoas, também é um tipo de prática que a Bíblia condena de maneira clara. Então, a gente precisa ter reflexão e discernimento sobre isso, né? Primeiro, examinando as nossas crenças. À luz desse versículo, nós somos chamados, né, a examinar as nossas próprias crenças e práticas, né? Será que a gente está buscando orientações em lugares que a Bíblia claramente desaprova, né? Quando você declara na sua vida como cristão que você acredita em signos, em astrologia ou qualquer outro tipo de prática esotérica que não é atrelada àquilo que a Bíblia determina, será que a gente está buscando? Esse é o primeiro senso, é o crítico. À luz das Escrituras, né? Será que as nossas práticas e crenças elas estão alinhadas claramente com o que nós devemos crer ou estão desalinhadas? E nós estamos buscando essas informações, essa
tentativa de determinação sobre essas coisas em lugares onde a Bíblia claramente ela desaprova. E é simples assim, não existe um veja bem, um talvez, não, a Bíblia desaprova. E para nós cristãos, isso não é aceito, né? Do ponto de vista bíblico. Né? Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse versículo nos lembra de onde nós devemos buscar a nossa direção e orientação. Direção e orientação não é no mês que você nasceu, não é no ano, não é sobre onde a lua está casada, se está em Júpiter, se está... Não importa, né? Qual signo, não importa. A Bíblia diz que a única fonte de iluminação para o caminho do homem, para o caminho do ser humano, é a palavra de Deus. Ela é a única luz para o nosso caminho. Só ela vai direcionar a nossa vida para tudo que Deus tem para nós e para que nós vivamos com Ele. Então, a gente não tem outra fonte, não deve ter outra fonte onde nós possamos ou devamos, né, de alguma maneira, buscar orientação que não seja a própria palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso, você não precisa ficar na dúvida como cristão. É contrária à nossa fé. É contrária à fé protestante. Então, a soberania divina versus a influência astrológica, né, dos astros de maneira geral. Primeiro, a conceito de soberania de Deus, né? Deus ele é todo poderoso. A teologia protestante nos ensina que Deus é soberano, o que significa que ele tem controle total sobre toda a criação, incluindo as nossas vidas. E ele não delegou, né, ele não terceirizou a astros ou a qualquer outro tipo de ente, vamos dizer assim, na criação, esse controle, essa soberania sobre a vida do homem, sobre a humanidade, né? Por quê? Porque Deus tem um plano e um propósito maior. Diferente da astrologia, que sugere que os planetas podem influenciar nosso destino, a Bíblia diz claramente que Deus tem um plano específico para cada um de nós. Nós não somos influenciados ou tocados ou direcionados, né, do ponto de vista da soberania de Deus, de maneira coletiva, no sentido assim, não, todos nós estamos sendo direcionados para, né, o grande trono branco, para o julgamento, quem aceitar Cristo para a salvação, quem não aceitar para a perdição eterna. Mas a Bíblia diz que não é porque a Lua entrou lá, sei lá, em Vênus, ou em Júpiter, ou em Libra, ou onde quer que seja, que todo mundo que nasceu naquele dia, naquele horário, naquele minuto, vai ficar mais feliz, mais rico, mais pobre, ou vai ficar mais doido, ou vai ficar mais atacado do ponto de vista de fazer besteira, ou de acertar as coisas na vida. Não, a Bíblia diz que para cada ser humano, cada um de nós que estamos aqui hoje, cada pessoa aqui nessa live, Deus tem um propósito específico para a sua vida. Se você está ouvindo essa live, se você está aqui, né, ouvindo essa aula, ou vai ouvir depois que estiver gravado, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus ele deseja ter um relacionamento íntimo, sincero e pessoal com você. Deus conhece você pelo seu nome. A Bíblia declara que quando você foi gerado, eu fui gerado no ventre das nossas mães, Deus já nos conhecia. Deus já nos conhecia pelo nome. Cada dia da sua e da minha vida estão contados diante de Deus. De maneira que nem um único fio de cabelo cai das nossas cabeças sem que seja permissão da sua soberania. Então não existe nenhuma chance de, dependendo de como é que a maré andou, ou qualquer outro tipo de atuação, que a sua vida vai ser pior ou melhor. A Bíblia diz claramente que um homem tem um vazio no seu coração. Isso não está atrelado aos signos, não está atrelado aos entes criados. Isso está atrelado a Deus fez o homem, e o homem tem um vazio no seu coração que é exatamente do tamanho de Deus. Prestem atenção, nada vai te preencher. Você pode ir para quantas consultas você quiser. E aqui eu não quero acreditar, eu vou abrir um parênteses, eu não estou acreditando a fé de ninguém. Se você está ouvindo isso, se você crê nessas coisas que nós estamos falando aqui, eu quero dizer para você que nós amamos você. Que o Senhor ama você. Não é, a atenção aqui não é te agredir, te ofender. A questão é dizer que essas coisas, infelizmente,
infelizmente, meu irmão, elas não vão trazer nenhum tipo de preenchimento para esse vazio que está dentro do seu coração agora, nesse momento. Esse vazio, ele só tem um único tamanho, e ele é do tamanho exato de Deus. Somente o Senhor Jesus, somente o Senhor e o seu Espírito Santo podem preencher esse vazio, que não é que existe no seu coração, que existe no seu coração, no meu coração, de cada ser humano que já viveu e que virá viver. Então, você tem um propósito, Deus tem um propósito para a sua vida. E qualquer coisa que aconteça fora disso é tentativa de forças espirituais de tirarem daquilo que é o centro da vontade de Deus para a sua vida. E onde é que a gente pode ver isso? O Romanos 8, 28 a 30 fala sobre o coração. Ele é o versículo do coração da soberania de Deus. Ele diz assim, ó, para o bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo nos assegura que a soberania de Deus, tudo o que acontece em nossa vida é para o nosso bem último e está alinhado com o seu plano divino. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Versículo 29 e 30 continua explicando como Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo, chamando-nos, justificando e finalmente glorificando. Prestem atenção. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E é para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Boas ou ruins. A Bíblia não diz que todas as coisas boas, todas as coisas maravilhosas cooperam. Não, a Bíblia diz que todas as coisas, sendo elas boas ou ruins, cooperam de alguma forma com um plano de Deus para mim e para a sua vida. E nós somos incapazes de entendermos a soberania de Deus. Isso não está focado nos astros, nas divindades, e nada daquilo que nós possamos acreditar. Porque Deus não abre mão do plano dele e do propósito dele para a sua vida. Então, quais são as limitações da astrologia, né? A influência versus o controle. Amém. Enquanto a astrologia propõe que estamos sob a influência das forças celestiais, a teologia protestante nos lembra que Deus está no controle e que nossa confiança deve estar nele, não nos astros. E aí eu convoco cada um para uma reflexão pessoal. Deus deseja uma relação pessoal, como eu falei, conosco, guiando não por forças impessoais, mas por seu espírito e sua palavra. Deus não criou o universo, deu corda e largou você à mercê de onde o Sol vai entrar, ou o Júpiter vai dar uma volta quando você estiver vivo, para saber se você vai ser feliz ou vai ser triste. Deus não nos trata de maneira impessoal, pelo contrário, Deus nos chama, através do seu espírito, da sua palavra, para um relacionamento pessoal e não impessoal. Porque senão vamos pensar que o universo é uma roleta. Deus deu corda, rodou lá. Aí quer dizer, se eu nasci, estou dando exemplo, quando o astro XPTO entrou na Lua lá, poxa, eu dei azar, você é infeliz pro resto da vida. Fui fadada a ter infelicidade no amor. Eu e todos aqueles que nasceram aqui, nossa, que azar o meu. Não. Deus nos chama de maneira pessoal. Deus quer ouvir o seu coração. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer que você seja feliz, que você seja cheio. Jesus disse no João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, a vida de Deus latejando, pulsando em nós, fluindo do meu e do seu coração. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, e não um simples acaso. Deus não é um relojoeiro que deu corda no universo e largou a gente à mercê de onde que as coisas vão acontecer, dependendo de como os astros se alinharam. E aí ele nos chama para ter confiança na sua providência. Provérbios 3, 5 a 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas, ele vai endireitar a sua vida. Se você confiar no Senhor com todo o seu coração, e se você não se apoiar no seu conhecimento, no conhecimento daquilo que a sociedade, as pessoas dizem, a Bíblia diz que nós reconhecemos o Senhor, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, o próprio Senhor, ele se levantará e endireitará todas as nossas veredas, todos os nossos caminhos tortuosos.
E esse versículo nos encoraja a confiar na direção e na providência de Deus, em vez de buscar uma resposta simples nas estrelas. Não é que a astrologia ela não é um tipo de resposta. É que ela é assim como todas as outras. E mais uma vez, sem querer ofender a fé de ninguém aqui, ela é insuficiente, infelizmente. Ela é insuficiente para mudar a vida de uma pessoa. Mas o Senhor que nós cremos, Ele é capaz de mudar a minha e a sua história, de fazer levantar o abatido, de trazer à vida aquele que estava morto por dentro, de fazer um milagre no meu e no seu coração para que nós tenhamos vida. E nós precisamos confiar na providência de Deus. Então a gente precisa olhar além das estrelas. A criação testemunha a glória de Deus. A astrologia, os quesitos da idolatria, né? O primeiro mandamento em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20 é o capítulo dos mandamentos, né, que Deus dá a Moisés, né? Nos instrui claramente, não terá outros deuses além de mim. O Senhor fala, né? Não haverá outro Deus além de mim. Quando damos às estrelas ou à astrologia um lugar de autoridade sobre as nossas vidas, nós corremos o risco de infringir esse mandamento. De nós acabarmos... Qual é a definição clara de Deus? Pastor, qual é a definição clara de Deus? Deus, para um ser humano, é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. De uma maneira bem simplória e bem rasa. Se a sua confiança de vida está depositada nas estrelas, o Deus da sua vida são as estrelas. Se a confiança da tua vida está depositada na felicidade que seu marido ou sua esposa pode ter, talvez o seu Deus seja o seu marido ou sua esposa. Porque nós somos chamados a confiar. Confia, vou voltar lá em Provérbios, no Senhor de todo o seu coração. Todo o seu coração tem que estar firmado no Senhor. Porque quando todo o seu coração está em Deus, quem ocupa o primeiro lugar na sua vida, quem é Deus na sua vida, é o próprio Deus, é o Senhor. E substituir o Criador pela criação. Romanos 1,25, ele adverte sobre isso, e é muito claro esse texto. Ele fala que sobre trocar a verdade de Deus pela mentira, né? Esse texto de Romanos fala que abandonaram a verdade e optaram pela mentira, adorando serviços a coisas criadas em vez do Criador. E esse texto é tão poderoso, se você ler lá, que ele fala que Deus simplesmente abandonou. Deus largou, Deus entregou. O verbo ali, Deus entregou as suas próprias paixões, Deus largou de mão. Deus fez assim, ó. Quer ir? Vai. Deus abandonou a pessoas que decidiram adorar a criação em vez do Criador. Que atribuirá a imagens, a coisas criadas, o poder que somente o Senhor tem. E a Bíblia diz que o Senhor abandonou, entregou as suas próprias paixões para viverem da forma como quiserem. Porque a salvação de Deus é estendida a todos, mas só serão salvos aqueles que aceitarem pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, e aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. A astrologia, ao atribuir poderes divinos às estrelas, pode nos levar a esse tipo de armadilha. A criação como testemunho. Nós já falamos sobre isso, né? Os céus declaram a glória de Deus, né? O firmamento proclama suas obras. As estrelas são parte da criação, que louva o Criador e não nos guia na nossa vida, né? E como tudo na criação tem propósito, só reafirmando os pontos que nós já tratamos, né? Essas estrelas, né? Os planetas, tudo tem um único propósito. E esse propósito está estabelecido na palavra de Deus. Iluminar o dia, iluminar a noite, definir estações, enfim. Mas não é um propósito definido para governar, para tomar. Deus não deu lugar a eles de governar a nossa vida. Não por influências desses astros, né? E aí, desviando o olhar das estrelas para o Salvador. O verdadeiro guia. Em vez de procurar orientação nas estrelas, somos chamados a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como está escrito em Hebreus 12:2. Encontrando direção em Deus. Provérbios 3:5-6 nos encoraja a confiar no Senhor de todo o coração. Nós já lemos esse texto. E não nos apoiar no nosso entendimento. Ele endireitará cada um dos nossos caminhos. Então, nós devemos confiar em todo o tempo, desviar o nosso...
tira os olhos das estrelas e coloca os seus olhos no Criador, no Salvador. Por isso que nós, cristãos, não é compatível com a nossa fé isso. Mas como é que é? Tem gente que me pergunta, mas qual é o seu signo? E eu falo claramente, olha, eu não acredito nisso. E a pessoa fica meio que chocada, mas é uma oportunidade de eu explicar. Mas, olha, se você permitir, eu posso te explicar por que eu não acredito. E ofereço à pessoa uma explicação a respeito da minha fé. Que é o que nós estamos aprendendo aqui. Isso se chama apologética, é defesa da nossa fé. Então, navegando nas conversas sobre astrologia com graça e verdade. Primeiro de tudo, uma abordagem respeitosa. Nós devemos ouvir para entender. Comece ouvindo de maneira genuína, não finge que está ouvindo a pessoa. Se interesse, é uma vida, é alguém que, como eu e você, algum dia já esteve cego de alguma forma no seu entendimento e que busca respostas para a sua vida. É um ser humano com dores, com necessidades, com decepções, com frustrações, como qualquer um de nós. Então, ouça as pessoas. Hoje nós vivemos uma fé que nós atacamos as pessoas, batemos boca em rede social, confrontamos. Ouça as pessoas, ouve. O interesse, pare e ouve. Ouve genuinamente as perspectivas dos outros, né, sobre a astrologia. Tiago 19 nos lembra, né? Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Tem um coração aberto, ouve. Então, senta aqui, me explica. Isso, ouço. Não, acabou. Agora deixa eu colocar o que eu penso. Nós cristãos temos o mau costume de querer... Nós queremos ser ouvidos. Ouve. Entrega o seu coração ali, ouve a pessoa, não os ensinamentos, mas ouve. E fala, agora eu posso falar um pouquinho do que eu acredito? Expõe de maneira clara, cordial, amorosa. Segundo ponto, o que nós estamos fazendo aqui, antes que qualquer pessoa fale, não é uma apologia ao confronto. Nós respeitamos as diferenças. O fato de eu não concordar com a crença de alguma pessoa não significa que eu não a respeito. Nós somos seres inteligentes e vivemos em sociedade. Eu estou pronto para respeitar as diferenças que há entre eu e qualquer outro ser humano. Sem precisar agredi-lo, sem precisar massacrá-lo, persegui-lo. Assim como eu espero também ser respeitado naquilo que eu acredito. Então, reconheça as pessoas que têm diferentes pontos de partida das suas jornadas espirituais. Respeitar essa diferença é fundamental para um diálogo frutífero. Nós precisamos ouvir e respeitar. Tem gente que vai estar apta para ouvir, tem gente que vai querer conhecer mais, tem gente que não vai querer ouvir. E nós precisamos estar prontos para as pessoas que não querem ou que não estão prontas para ouvir. Oremos por elas, colocamos a vida dela diante do Senhor, mas nós temos que ter esse compromisso. Outro ponto é nós precisamos falar com amor, né? Efésios 4:15 nos encoraja a falar a verdade em amor. Compartilhar sua fé, faça de maneira que demonstre cuidado e preocupação com as pessoas. Como eu falei, o centro de tudo são as pessoas. É o coração da pessoa com quem você está falando. E compartilhe testemunhos pessoais. Fala sobre a sua experiência em Deus. Pode ser poderoso, né? Testemunho sobre como a sua fé oferece esperança e propósito além da astrologia. Porque você pode ter essa fé, tipo, olha... Então, fulano, eu já acreditei dessa forma. Eu já busquei resposta dessa forma, aqui ou em outras coisas. Mas a verdade é que nada preencheu meu coração. Depois que eu descobri a Cristo, né? Tudo mudou. E eu costumo sempre falar, inclusive quando eu faço um apelo na igreja, olha, a gente vive tanta coisa, né? Quem normalmente caminha, né, por esse caminho mais de místico, vive tantas experiências, é uma tentativa tão grande de achar resposta, e abraça um monte de coisa junto, né? E a propositura é, olha, testa. Se Cristo é tudo isso que eu estou dizendo, se Ele é o Senhor, se Ele é o Senhor e Salvador nas nossas vidas, se Ele é o próprio Deus, e eu acredito e sei que Ele o é, testa. Você já abriu a sua vida para tudo, para astro, para signo, para carta, para misticismo, para mandala, para tanta coisa. Abre espaço para isso. Se for só mais uma coisa que você vai fazer, tudo bem. Você só perdeu mais 30 dias, 60 dias, 90 dias da sua vida. Como outras coisas que você perdeu. Mas se o que eu estou dizendo para você é a verdade, e que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele é a resposta para todas essas perguntas, essa sua decisão pode mudar a sua vida para sempre.
Então, vale a pena dar espaço para isso. Você pode expor isso de maneira clara para as pessoas. Já estou concluindo. E aí, promovendo uma reflexão. Questione de maneira gentil. Faça perguntas reflexivas. O que te faz confiar nas estrelas para ter essa orientação? Isso pode levar a uma conversa mais profunda, né? E, em última análise, aponta para Cristo, né? Nosso objetivo é apontar as pessoas para Cristo. O verdadeiro norte para a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Né? Não é degladiar com as pessoas. Teve uma senhora que fez até uma pergunta lá no Instagram da igreja, lá no post que está no Rios dessa aula, e eu respondi a ela, mas os reis magos também apontaram pelas estrelas e tal, isso aqui. Tá lá a resposta, se você quiser ler no detalhe, está lá. Mas partindo do princípio, até que o que você está falando talvez faça sentido, o final dessa jornada, né, dos reis magos, que não tem nada a ver com astrologia, tem a ver com sinais de Deus, com o propósito de Deus de usar sinais específicos para executar sua vontade. Mas mesmo assim, se eu considerasse isso, né, o final dessa jornada foi se curvar e reconhecer o Senhor Jesus como rei sobre suas vidas e como Senhor sobre toda a criação. Então, se ainda que existisse esse espaço, que não existe, para sermos guiados pelos astros, tudo isso termina ali quando aqueles que foram guiados pelos astros e que não eram, se curvam diante de Jesus. Então, o final de tudo isso deveria ser: se curve diante de Jesus. O reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, 2 reflexões para nós terminarmos. Confiança e fé, abraçando a sabedoria de Deus. Eu quero convocar, né, cada um de nós aqui a crer que Deus está no controle. Romanos 28 nos lembra de que Deus coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E essa é uma promessa de que, mesmo quando não entendemos tudo, podemos confiar que Deus está no controle. Guarde isso no seu coração. Diferente do que tem sido vendido aí fora, o cristianismo não propõe uma resposta para todas as nossas perguntas ou um entendimento sobre tudo aquilo que acontece em nossas vidas. A fé que nós abraçamos, ela propõe uma única coisa: que, independente do que aconteça, Deus coopera para o bem daqueles que amam a Ele e daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. A partir disso, nós somos chamados, mesmo quando não entendemos, a confiar no Senhor e no seu plano para a nossa vida. Nós precisamos ter isso claro no nosso coração. Crentes cristãos que, nascidos de novo, que buscam respostas de maneira diligente, achando que Deus é obrigado a respondê-las, fatalmente se desviarão da fé, fatalmente terão seus corações esfriados. Mas aqueles que confiam que, mesmo quando não entendem, mesmo sem entender, mesmo nos momentos mais difíceis, quando não há resposta, o Senhor continua no controle da sua vida, Ele coopera para o seu bem, você vai não ter menos problemas na sua vida, mas o seu coração vai estar muito mais centrado naquilo que o Senhor tem como promessa para mim e para você. E, por fim, uma orientação divina. Em meio às incertezas da vida, somos encorajados a confiar na orientação divina, sabendo que Deus tem um plano para cada um de nós. E aí eu deixo para vocês, por último, essa reflexão. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. O coração do homem tem muitos planos, mas os planos de Deus que estão determinados para cada um dos nossos passos. Não adianta nós acharmos que nós decidimos e escolhemos e planejamos e vamos ir por esse, por aquele caminho, ou vamos ser influenciados por esse, por aquele ente, astro. No final de tudo, é o Senhor que determina cada um dos seus passos. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida, que irá acontecer, está debaixo da soberana e poderosa mão de Deus sobre cada um de nós. Confie no Senhor de todo o seu coração. Se você ouviu essa aula gravada, se você está aqui, eu quero com muito amor no meu coração, te fazer um convite a experimentar a fé da qual eu falei aqui durante toda essa aula. Eu não estou dizendo que você está errado, ou que você está errado, ou que você não tem fé.
ou que você é fajuto, ou é incoerente, ou inconsistente. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus ama você e Deus tem um propósito para a sua vida. Diante de tantas coisas que você já experimentou, dê a chance do Senhor poder mostrar de alguma forma, que eu não sei como, mas que sei que Ele vai fazer, de que Ele ama você, Ele tem um plano para você, e que Deus tem um propósito para você. A sua vida não é um acaso, você não foi jogado num relógio cósmico, onde as coisas se encaixam de maneira que não estão alinhadas, ou simplesmente por pura coincidência. Você não é obra do acaso, sua vida não é obra do acaso. Deus conhece você pelo nome. E eu te peço em nome de Jesus, se você está aqui assistindo essa aula, se você está assistindo essa aula depois que nós ministramos aqui, gravado, dê um passo. Fique à vontade, nós temos a nossa igreja. Se você quiser ir lá conversar um pouco mais sobre isso, tirar suas dúvidas, nós nos colocamos aqui à disposição. Não precisa ser na nossa igreja. Tantas igrejas importantes, centradas em Cristo, com coração para Deus, homens fiéis, têm servido ao Senhor. Procure alguém para conversar. Procure alguém para orar com você a respeito disso. Dê uma chance. E como eu falei, se for só mais uma coisa que você está experimentando, tudo bem. Alguns dias, algumas semanas, você vai perder da sua vida. Mas se o Senhor Jesus for, e Ele é, tudo isso que nós dissemos, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você, meu irmão e minha irmã, está assistindo essa aula e está aqui, e ainda tinha dúvida sobre isso, a nossa fé não compactua com esse tipo de crença. A soberania da nossa vida está no Senhor. Nós confiamos nele de todo o nosso coração. Nós não somos guiados por signos, por dias, por horas, por astros, por absolutamente nada. O Senhor é dono de todos os dias da nossa vida. E cada um dos nossos passos já foi desenhado por Ele. Convoco você a orar depois dessa aula. Confesse o seu pecado. Abandone essa prática. Se volte para o Senhor. Porque Ele cuidará de cada um dos seus dias e dos meus dias, em nome de Jesus. Amém? Vou abrir aqui um espaço para nós tirarmos algumas dúvidas. Claro. Se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade para nós esclarecermos aqui as dúvidas sobre a... Não tenho muita noção do que teria que ser feito com fundamento. Eu não tenho isso. Deixa eu... Amém? Acho que alguém estava falando e caiu e a gente não conseguiu ouvir o que estava falando. Amém? Então, ninguém tem dúvida, ninguém tem nenhum questionamento. Mais uma vez, me coloco aqui à disposição de todos, sendo você da igreja ou não, sendo você daqui do ministério ou não, sendo meu irmão em Cristo de outro ministério, sendo alguém que ainda não conhece muito daquilo que nós falamos. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, online, nossos cultos online, nas quintas-feiras, às 19h30. Nosso Instagram tem um link. Aos domingos, nós estamos às 10 horas da manhã no culto da nossa igreja. Fique à vontade para nos fazer uma visita. Nós vamos ter todo o prazer do mundo em recebê-lo e conversar de uma maneira muito transparente e muito honesta e com muito respeito a respeito dessas coisas. Que o Senhor te abençoe, que nós possamos ter uma noite abençoada. Nos vemos quinta-feira no culto online. Convide alguém, chame alguém, mande essa aula para alguém. Nós vamos lançar até sexta-feira. O Senhor abençoe a sua vida. E eu vou pedir em nome de Jesus para que a pastora Tânia possa orar para nós encerrarmos a aula em nome do Senhor Jesus. Amém? A pastora Tânia está com o áudio aberto, se você puder orar. Sim, pastor. Aleluia, Senhor. Senhor, nós vamos, Senhor, mais uma vez, Pai, te agradecer, Senhor, por esse maravilhoso conhecimento, Pai, que o pastor Lúcio, Senhor, tem nos dado, Senhor, tem nos levado, Senhor, conhecimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Porque como é importante, Pai, como ele mesmo disse, Senhor, a gente conhecer as Escrituras, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar diante de Ti todos os dias da nossa vida, acreditando somente em Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Lúcio, a pastora Tati, abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão aqui, Pai, Amém, que eles amém. possam ter força e coragem, Aleluia. Pai, de saber que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Amém, meu Senhor. Abba, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Quinta-feira, culto online.
Domingo, culto presencial, convide alguém, você sempre será muito bem-vindo. Jesus abençoe e fique na paz.